Tá. Tem uma pergunta aqui do Gui Ramos, que ele fala assim: personificar essa lei não foi um erro estratégico? Afinal, mesmo se válida, ter o nome dele inevitavelmente traz um aspecto de perseguição, não acham? Não. Porque no corpo da lei não tem Oruan. Eu quis exatamente exemplificar do que eu não quero. Eu não quero alguém que vá com o líder do Comando Vermelho fazendo show e fazendo apologia ao crime organizado. Eu só quis exemplificar a lei com uma imagem. Mas não. Por isso que a lei é até constitucional e por isso que ela já passou em 9 cidades. Porque a lei, ela é muito clara e não tem nada disso. Isso aí é um... Desculpa falar assim, mas isso é um chororô, né? Qualquer projeto de lei no Brasil, ele tem um nome. Né, quando você vai ver, sei lá, a PEC do teto. Ela provavelmente é PEC número 7.488 de 2022, sabe? Uma coisa assim. E as pessoas vão lá e colocam o nome para ficar mais fácil de... Identificação. De identificar. Esse do PL anti-Oruan fica claro. É um cara que faz sim várias vezes apologia ao crime organizado, que tem tatuagem de cara que esquartejou e que matou gente. Tem tatuagem do Marcinho VP, que é o pai dele, que é um dos maiores traficantes de drogas da história do Ocidente, né? O líder de uma das maiores facções da América Latina, que é o Comando Vermelho, faz apologia sim, pede liberdade de um monte de bandido sim, tá atacando várias pessoas por defender esse projeto, e a gente quis colocar esse nome dele aí numa questão de comunicação. No corpo do projeto não tem nada disso. Tem uma pergunta aqui do Natan, que ele fala: quem decide o que é apologia ou o que é lúdico? Se crime não é aplicado à lei. Quem vai decidir isso, né? É muito simples aqui. Eu peguei o Código Penal. Pode ser o Código Penal. É só aplicar, então. É simples, ó. Se você fez ou publicou apologia de fato criminoso ou autor de crime, isso é apologia ao crime organizado. Simples. Você olha e vê, pô, isso aqui tá fazendo publicamente apologia de algum fato criminoso ou de um autor de um crime. Ou seja, foi lá no Lollapalooza, com camiseta do Marcinho VP, você tá fazendo apologia a um autor de um crime, que é o Marcinho VP, que não tem... Não é que ele tá preso e tem julgamentos. Não, todos os julgamentos dele já se esgotaram. Ele é sim o líder do Comando Vermelho. Tá lá, tá dado. Independente dele ser pai de fulano ou filho de Beltrano. Ele é o líder do Comando Vermelho. Foi com a camiseta do Marcinho VP... É apologia ao crime. Cantou música só as antigas do Comando Vermelho, é apologia ao Comando Vermelho. Muito simples. E mesmo que essa lei não passe, e com certeza vai passar pela capacidade de articulação da Amanda e dos demais parlamentares que protocolaram, já é crime fazer apologia ao crime. Tudo isso daí já está no Código Penal, artigo 237. O Marcos Oliveira, ele ressalta aqui que é importante combater o crime organizado, né? Ele fala o quão importante é o combater junto com a saúde e a educação. Calma aí, qual a pergunta? Ele está perguntando como que a prioridade de saúde, educação e combater esse tipo de... Eu acho que ele tá querendo dizer que tem coisas mais importantes como saúde e educação do que esse tipo de lei. Posso responder? Você quer responder? Pode. Pode falar, fica à vontade. Não, assim... Uma coisa não anula a outra. A gente está trabalhando por saúde, por educação. O que acontece é que se a gente deixa esse tipo de ação avançar, a gente está alimentando um narco-estado, que é exatamente ao contrário do que o Estado deveria... É como se você estivesse alimentando uma coisa que vai te comer, porque o Comando Vermelho, o crime organizado, ele está tentando fazer um Estado... Ele está tentando não, em algumas ocasiões ele até consegue fazer um Estado paralelo. Como é o caso do Rio de Janeiro, que você não consegue entrar em alguns locais porque ele é dominado pelo crime. Então, se você limita... e você tenta abafar, você tenta tirar o crime organizado, você está conseguindo manter o seu Estado. Para aí sim você ter saúde e educação. E educação exatamente tem muito a ver com esse projeto. Porque o que a gente quer é uma educação financeira nas escolas, é que o jovem ele tenha ambições de fazer uma faculdade, de crescer, de evoluir, de estudar, e não de ser um líder de uma facção criminosa. Então é exatamente isso que a gente está tentando combater. É óbvio, a gente tem que ir. Ninguém está dizendo que a coisa mais importante que tem que acontecer no Brasil é parar tudo e focar em artista de funk, de trap ou de qualquer outro gênero. Óbvio que não. Por isso que a gente consegue fazer várias outras coisas. Por exemplo, eu combato a segurança pública em várias outras frentes. Uma das frentes é assim a parte cultural. É assim você ficar sequestrando a cabeça de milhões de crianças, de milhões de adolescentes pra dizer que esse tipo de coisa é bonito, que facção é bonita, que Comando Vermelho é legal, que PCC é legal. É sim a gente combater a parte cultural. E é também a gente fazer repressão, aumentar a legislação penal. Tem várias medidas pra gente melhorar a segurança pública, evidentemente, sem esquecer dos outros problemas do Brasil. Que esse é um dos grandes problemas, só pra complementar, porque isso é um dos grandes problemas do Brasil. E outro argumento que isso pode acabar sendo um tiro no pé, porque pode ir para... Também não pode falar sobre religião. Não pode falar... De repente para outros assuntos também de querer tolher... Pô, então não pode o governo contratar alguém que seja uma banda gospel, por exemplo. Mas gospel não é crime.
Então, essa é a justificativa que vocês dão. Com O certeza. problema é ser crime. Com certeza, Sim. né? O problema dessa legislação é justamente a parte de que é crime. E outra coisa, isso nunca vai acontecer porque banda gospel faz bem pra mente das pessoas, faz bem. Eu nem sou evangélico, mas a banda gospel é algo que faz bem. A igreja evangélica e a igreja católica são duas coisas que fazem bem ao Brasil. O Comando Vermelho é algo que faz mal ao Brasil. Talvez dos piores males do Brasil são as facções criminosas e esses grupos terroristas. E quem leva a música, até você falando agora de gospel, quem Não, dê um exemplo. não, mas ou, quem ou consegue... religião, ou sei lá... Quem consegue de verdade levar uma cultura propositiva para a periferia, não é nem o Estado. Quem consegue são as igrejas. Você pode ver que grandes cantores e músicos, eles saem da igreja. A igreja consegue levar na periferia, às vezes, um culto, um coral de cantores e levar essas crianças para esse caminho. A gente até estudou isso bastante, que a melhor cultura que tem, quem leva são as igrejas, tanto a igreja católica quanto as igrejas evangélicas na periferia, e saem grandes talentos positivos. Vamos escutar o Kim? Temos que fazer isso, né? Poxa vida, vamos escutar o Kim então. Peguem aí os fones, por favor. Vamos ver o que o Kim tem a Quem tá dizer. esperando é um tempão, hein, coitado. Tá esperando coitado. um tempão lá. Já Fala. mandou mensagem Ele aqui. tá em Brasília? Tá lá em Brasília. Então manda, Kim. Fala Vilela, Amanda, Guto, beleza? Todo mundo que nos assiste. Não pude estar aí hoje porque estou em Brasília, hoje é dia de sessão. Mas o que eu quero falar com vocês é um tema que está diretamente relacionado à Lei Anti-Uruan, que vocês com certeza vão falar muito desse projeto, né? Um tema que está relacionado é o Plano Pena Justa, que saiu essa semana, né, por parte do governo federal e também do CNJ, que é um órgão administrativo vinculado ao judiciário, presidido pelo presidente do STF, que é o Barroso. E esse plano, ele é resultado de uma série de reuniões, de uma série de audiências públicas, que inclusive já foi revelado, né, por um jornalista chamado André Chalders, que ONGs, né, do Comando Vermelho, né, como aquela da Dama do Tráfico, e também ONGs do PCC, né, foram recebidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no caso do Comando Vermelho, à época da gestão do Flávio Dino, e no caso do PCC, agora na gestão do Ricardo Lewandowski, para discutir política penitenciária, política carcerária, ou seja, o crime organizado participando abertamente de audiências, né, no CNJ, no Ministério da Segurança Pública e da Justiça, né, para formular política criminal quando os chefões, né, do crime organizado, boa parte deles estão presos, né? Pois é. Nesse ano, coincidentemente, né, nesses últimos 2 meses, saiu uma trégua, né, entre o PCC e o Comando Vermelho para melhorar as condições dos presídios. Ou seja, eles falaram o seguinte: rapaziada, vamos parar de causar nos presídios, vamos parar de se matar, né, e fazer rebeliões e por aí vai, para a gente mostrar que os presídios estão sob controle e que mesmo se as regras forem afrouxadas, a gente vai continuar se comportando. Óbvio que isso não vai acontecer, né? E aí, o que esse plano, né, que está diretamente relacionado ao crime organizado, que é abertamente divulgado e propagado, né, por figuras como o Oruan e outros, inclusive que recebem dinheiro público, que o nosso objetivo é cortar esse financiamento público. Esse plano prevê uma série de coisas, como você soltar aquelas pessoas que cometeram furto, soltar as pessoas que cometeram receptação de furto, soltar pessoas que depredaram patrimônio público ou patrimônio privado, né? Afrouxar as condições em que ficam os líderes de facção. Eles dizem que, na realidade, endurecer o isolamento de chefe de facção criminosa não só não resolveu o problema, como ainda configura maus tratos, tá? Maus tratos contra chefe de facção, a galera que esquarteja, mata, que faz um micro-ondas, né, deixa cheio de pneu, joga gasolina em cima, bota fogo e chuta morro abaixo. Tão preocupado com os maus tratos com esse pessoal, né? Tudo isso, né, dialoga. Não é à toa que a gente recebeu tanta ameaça e tanto ataque ao apresentar o projeto de lei anti-Uruan, porque isso incomoda diretamente o crime organizado. Não é à toa que a gente recebe vídeos, né, de gente armada falando que se encontrar a gente na rua nós vamos morrer, a partir do momento em que o Oruan marcou o perfil da Amanda no Instagram e todos nós começamos a receber vários ataques. A Amanda que mais começou a receber ataques por ter sido a primeira a apresentar e a pessoa responsável por ter essa ideia. Enfim, não é à toa que tudo isso aconteceu, e não é à toa que essas reuniões acontecem com o governo Lula, sai o Plano Pena Justa e que
tem essa trégua entre o Comando Vermelho e o PCC. Esse programa ele é bizarro, ele é assustador e eu quero aqui aproveitar, parabenizar o Vilela, sei que ele recebeu premiações recentemente, né, sendo o maior podcast aí do Brasil, ascendeu e superou outros podcasts, e aproveitar a audiência do Vilela para chamar a atenção das pessoas para essa questão do plano Pena Justa, que, para além de todos os absurdos que eu coloquei, ele é absolutamente ilegal. Por quê? Ele é um plano que não tem instrumento jurídico, não é um projeto de lei que o Executivo mandou para o Congresso Nacional, não é uma decisão judicial do Supremo para implementar, não é sequer um ato administrativo do CNJ, não. São 400 páginas que no mundo do direito não existem, né? Porque não tem decreto, não tem resolução, não tem projeto de lei, não foi debatido pelo Congresso Nacional, os legítimos representantes da sociedade, e que vai começar a gerar efeito na vida de todos nós muito em breve. Milhares e milhares de criminosos vão ser soltos por causa desse programa nos próximos meses, e a gente precisa chamar a atenção para esse tema. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Kim. Nossa, que notícia, só paulada, né? Só pra avisar, eu acabei de esquecer de falar aqui pro povo, né? A gente ganhou aí 5 prêmios lá no IBEST. Verdade. De melhor podcast, melhor videocast e outras cositas mais. Então, valeu todo mundo que votou aí, né? E você concorda que a gente é o melhor podcast mesmo, e videocast e outras coisas ou não? Eu tenho que concordar, né? Você tem que concordar? Você trabalha aqui, você poderia fazer um podcast melhor e você não se sente... Não, mas não tem melhor que esse. Esse aqui é o melhor de todos. Você se corrigiu. Você falou, tenho que concordar. Ou seja, você foi forçado a concordar. Não, eu fui forçado pela qualidade. Fala um podcast melhor que nenhum. Eu pensei que você ia falar Joe Rogan. Eu ia falar isso mesmo. Então, vamos... Obrigado a todo mundo, gente. Parabéns, merecido. Obrigado. O que vocês têm a comentar em cima do que o Kim falou? Falou coisa que eu não sabia aí também. É um absurdo completo, né? Que mostra a situação da segurança pública do Brasil, que, como a Amanda pontuou muito bem, é um dos maiores problemas, quiçá o maior problema do Brasil. E é por isso que a gente tem que fazer mais e mais lei, dar mais e mais entrevista, mostrar a situação, porque parece que a população está anestesiada. A gente viu essa matéria que o Kim falou, uma matéria do Estadão, do André Chalders, que mostra que uma ONG que foi provado pela Polícia Civil, que tem ligação com o PCC, que recebia financiamento do PCC, que tinha bilhetinho dessa ONG enviando para dentro de presídio para encontrar preso faccionado, dando andamentos de como funcionava essa ONG sendo recebida no Ministério da Justiça do Brasil e formulando políticas públicas de como o Brasil vai tratar a matéria penal. Vai tratar presídio, ou seja, a galinha cuidando do galinheiro. O PCC falando, as cadeias têm que ser assim ou assado. Mesmo caso no Ministério dos Direitos Humanos, ainda com o ministro Silvio Almeida, que caiu por conta de assédio, né, encontrando e pagando passagens, diária e hospedagem para a dama do tráfico e assessores. Dama do tráfico que é ligada ao Comando Vermelho. O mesmo ministro da Justiça, que antes de virar ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, que foi em favela carioca e entrou em morro que ninguém pode entrar, que polícia não pode entrar, que cidadão não pode entrar. O ministro da Justiça podendo entrar e trafegar tranquilamente, outros ministros do Lula também. Ou seja, essa situação no Brasil, tudo isso com esses índices criminais péssimos que nós temos, terríveis que nós temos, um dos países que mais mata no mundo. O Brasil fica liberando entre 50 mil homicídios e 60 mil homicídios por ano, raramente abaixo disso. Morre mais gente no Brasil do que em zona de guerra. Lula cortando 700 milhões de reais do combate ao crime organizado. E a gente sabe quem vai se beneficiar quando você corta do combate ao crime organizado. Evidentemente, são essas facções. Sai grampo de líder do PCC dizendo que tem diálogos cabulosos com o PT. Candidato que é de fato do PT e depois foi preso em operação da polícia dentro da Cracolândia traficando. Essa é a situação do Brasil. E aí quando a gente tenta bater de frente, seja via cultura, seja via discurso de defesa da polícia, seja denunciando contra isso, aí não pode falar porque é uma lei homofóbica, porque aí tá ferindo a liberdade de expressão, porque é racismo contra os negros que moram na periferia. Pelo amor de Deus. E o combate ao crime ele tem que se intensificar ainda mais, né? Saiu matérias falando que o PCC está se juntando ao Comando Vermelho exatamente para aplicar essas políticas públicas para melhorar e para libertar os presos. Então, os caras estão mais organizados que a nossa política. Não, e o perigo da gente se tornar o narco-estado não é tão distante assim, não. Parece um pouco de terrorismo falar isso, mas eu fico muito preocupado porque cidade como Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tá correndo o risco desse pessoal tá infiltrado em tudo quanto é canto, exatamente, né? A cidade do Rio de Janeiro, no geral, o estado do Rio de Janeiro é um completo inferno na terra. Ou é da milícia, ou é do jogo do bicho, ou é do crime organizado.
E onde que sobra que o Rio de sobra o Janeiro povo? pros cariocas, né? Não sobra pedaço nenhum, né? E lembrando que a história do Rio de Janeiro mostra, claro, o principal motivo de boa parte da esquerda brasileira defender essas facções criminosas, pelo simples motivo de que eles criaram essas facções criminosas. O Comando Vermelho foi criado diretamente pela esquerda brasileira. Como assim? Quando você vai voltar ali nos anos 70, o que o regime militar, o que a ditadura militar fez? Juntou, no mesmo presídios, presos políticos, né, com presos comuns. Ou seja, o cara ia lá, roubava, traficava, matava alguém, ia pra cadeia. Aí um guerrilheiro, né, que eles chamam, né, que terrorista, cometia algum ato terrorista, ele ia pra essas mesmas cadeias. E aí nas cadeias cariocas, onde tinha guerrilheiros comunistas, né, treinados muitas vezes em outros países, sobretudo União Soviética, principalmente Cuba, eles vão pros presídios cariocas, encontram esses presos comuns e o que sai é igual hoje em dia quando, quando a gente tem um cara que é de, sei lá, do PCC numa cadeia, aí entra um ladrão de galinha na mesma cela, quando você vê, tem 2 membros do PCC. Eles saíram lá com boa parte dos treinamentos que os guerrilheiros e terroristas brasileiros aprenderam de fora. Tanto que dessas cadeias cariocas dos anos 70 vai surgir a Falange Vermelha. E a Falange Vermelha vai virar o Comando Vermelho. Ou seja, quem criou o Comando Vermelho, boa parte dessas facções, foi justamente ou políticas públicas ruins na área de segurança pública, como é o caso do PCC, ou no caso do Comando Vermelho, estritamente o lado ideológico de esquerda, né? Aquilo que pode até parecer clichê, mas o vermelho do Comando Vermelho, que é o vermelha da Falange Vermelha, não é uma coincidência. Foi tudo programado lá atrás por esses guerrilheiros que estavam presos, junto com esses presos comuns que estavam presos na época da ditadura militar. Então, é algo que está ali umbilicalmente conectado, a esquerda brasileira e o crime organizado. Fala, Kratos. Tem uma pergunta aqui da Felina do Fundão, que ela fala assim: como pessoas fora do curral eleitoral de vocês vão dar votos de confiança se já mudaram sobre o Tarcísio e o Nunes, ao ponto de ignorarem as enchentes e o aumento de vítimas mortas em assaltos em 3 regiões de São Paulo? São várias Calma aí, questões aí. Vou começar pelo final. Vítima de assalto. Exatamente isso que a gente está tentando combater. Realmente, semana passada uma pessoa morreu aqui. Ciclista. Um ciclista morreu com um disparo covarde. Por um celular. Por um Ele não celular. reagiu, E nada. aí o Lula falando que, coitadinho do ladrão do celular. O ladrão do celular faz isso, vai no final e mata a pessoa. Né? Então é exatamente isso que a gente está tentando combater. Das enchentes, a gente... É engraçado, né? Você vai falar de um tema, a pessoa, nossa, mas você fala da segurança e educação. Você fala da educação e a cultura. Você fala da cultura e o agro, enfim. A gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente trabalha muito para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas do final é exatamente isso. Quando você fortalece a polícia, quando você endurece as suas penas, a gente tenta eliminar exatamente esse tipo de comportamento. Das enchentes. O que aconteceu aqui em São Paulo também é muito culpa da esquerda, é muito culpa das invasões. Né? São temas... mistos, mas que no final eles embocam na mesma coisa. O que aconteceu aqui no Pantanal, a enchente terrível que aconteceu há uns 10 dias aqui na cidade de São Paulo, o que é esse bairro? Esse bairro foi um bairro fruto de invasão. Foi fruto de governos de esquerda que permitiram que pessoas entrassem lá e invadissem. E aí essas pessoas que hoje moram lá, muitas delas foram massa de manobras, compraram ali o terreno de facções, porque é isso que eles fazem. Eles invadem com um propósito social, depois essas pessoas viram reféns numa narcocidade, num narco-espaço. Eles vendem o gás, eles vendem a internet, eles alugam esses espaços, e aí quando acontece uma tragédia como essa, é exatamente fruto de uma invasão. Então, também protocolei aqui uma CPI das invasões, foi a primeira CPI apresentada aqui na Câmara de São Paulo, que é para fiscalizar e para entender quem está por trás das invasões de prédio do centro de São Paulo, quem tá por trás das invasões do MTST, do MST e de todos esses outros movimentos aqui na cidade de São Paulo. Então a gente também está correndo atrás disso. Agora de Tarcísio e de Ricardo Nunes. O que é o apoio do MBL para os dois? É isso que ele tá falando? Foi apoio? Como que ela falou? Como que o... eu vou ler de novo o começo. Ele só tá falando que como o Nando pessoas Moura que mandou essa... falaram isso. Como pessoas fora do curral eleitoral de vocês vão dar um voto de confiança e já mudaram sobre o Tarcísio? E assim, primeiro que a gente não quer curral eleitoral, né? A gente quer eleitores pensantes e eleitores que nos ajudem nas nossas propostas, não um curral eleitoral. Mas vamos lá, Ricardo Nunes, a gente tinha o nosso candidato, que era o Kim Kataguiri. Trabalhamos durante 1 ano e meio no plano de governo do Kim. Teve aqui como pré-candidato? Teve aqui como pré-candidato, assim, eu, o Guto, o Renato, o Renan, enfim, todo mundo. A gente trabalhou muito, a gente trabalhou durante 1 ano e meio num caderno de propósitos do Kim Kataguiri. A gente estudou São Paulo, a gente foi pra fora, a gente foi ver algumas políticas públicas na Bahia, o Kim viajou até pro exterior para procurar. E aí, é óbvio
que a gente queria o Kim, porque era a nossa opção. Né? Agora, no segundo turno, contra o Boulos, a gente pegou as propostas do Kim e falou o que está mais parecido. Obviamente, as propostas do Ricardo Nunes, elas estavam muito mais de acordo com tudo que a gente pensa para São Paulo. E aí, no segundo turno, a gente sim apoiou o Ricardo Nunes e ele está me surpreendendo, ele está fazendo uma ótima gestão. Estou tendo agora a oportunidade de conhecer as secretarias, de visitar, de entender a agenda de cada secretário e ele está fazendo uma boa gestão. Agora, do Tarcísio, acho que o nosso vice-líder aqui consegue... Claro. Já escutei essa algumas vezes, menos do que eu imaginei quando eu aceitei o convite do governo para ser vice-líder do governo. Começando primeiro sobre assaltos e enchentes, né? Acho que são dois alerta. Ó, viu, gente? A prefeitura nisso, trabalhando aqui, ó. Cuidado, gente. Alerta. Chuva forte, intensidade na zona norte, centro e oeste de São Paulo. Uma novidade boa, né? Usar tecnologia para isso, eu gostei. Sobre enchentes, eu sou um dos deputados que mais enviou verba para a defesa civil, mais de R$1 milhão. Sobre segurança pública, ele falou do furto. Eu sou o deputado que mais investiu em segurança pública, R$13 milhões em emendas, uma percentual que nenhum parlamentar tem, nem de esquerda nem de direita, nem da bancada da bala, nem defensor de bandido, nenhum tem esse percentual. Então acho que a gente está num lugar de fala legal para poder falar de desastre, né? E de furto, né? Sobre o apoio ao Tarcísio, eu sou uma pessoa sincera e sempre fui sincero com o meu eleitorado, com meus seguidores, com o público da militância do Movimento Brasil Livre. Eu vou apoiar bons governos e criticar governos ruins. Eu acho que isso deveria ser a regra no Brasil. Só que não, a gente vê muita gente, muitos políticos passando pano para outros políticos só para ter o apoio deles. Ou seja, eu sei que tem petista que não gosta do governo Lula, mas não critica porque é do PT. Eu sei que tem bolsonarista que não criticou o governo Bolsonaro, mas não critica porque quer manter esse apoio do Bolsonaro. O MBL não. Se é ruim do Lula, a gente vai falar mal. Se é bom do Lula, a gente vai falar bem. Se é ruim do Bolsonaro, a gente vai falar mal. Se é bom do Bolsonaro, a gente vai falar bem. É muito simples. E o governo Tarcísio é um bom governo. Então fala 3 músicas dele aí pra mim. O governo Tarcísio é um bom governo na área de segurança pública. A segurança pública de São Paulo tem problemas? Óbvio que tem problemas, é que a gente tem a maior facção criminosa, sei lá, fora da Colômbia, uma das maiores facções criminosas do mundo, que é o PCC. Então tem problema sim, mas mesmo assim São Paulo tá com a menor taxa de homicídios da história. A maior queda dos últimos 23 anos em homicídios e furtos. Isso só em segurança pública. A economia tá no azul, um dos 4 estados que vai fechar no azul, então a economia melhorando, agronegócio batendo recorde, segurança pública com números assim. Óbvio que tem problema na segurança pública de São Paulo, claro que tem, mas é a menor taxa de homicídio dos últimos 23 anos, a maior queda da taxa de homicídio dos últimos 23 anos, a menor da história, queda em quase todos os índices criminais, ou seja, é um bom governo. E bons governos, a gente ajuda a melhorar. Eu poderia simplesmente ir, sei lá, na privatização dessa Sabesp e só votar sim. Mas não, como vice-líder do governo, eu articulei com outros deputados, participei de debates para mudar a opinião pública sobre isso, fui presidente da Frente Parlamentar de Apoio da Privatização da Sabesp, ou seja, a gente tem que fazer mais do que os políticos, né? Não é só falar, pô, como a gente criticou o Tarcísio lá atrás, a gente não pode apoiar. Não só podemos, como orientamos em possíveis erros que ele possa ter e ajudamos a melhorar esse governo na articulação dele. Se cometer erro, evidentemente que a gente vai criticar. Eu acho que já está bem provado que o MBL, quando vê erro de alguém, vai lá e critica. Então é muito simples, a gente sempre teve muita transparência com a nossa militância, que certamente nos apoia. E muita independência, exatamente como o Guto colocou, para pontuar e para ajudar possíveis erros e para auxiliar, para construir, né? Não tem como o Guto tá lá e, enfim, não apoiar exatamente, não mandar emenda para segurança pública, né? Se é uma pauta nossa. O secretário Derrite está fazendo um excelente trabalho aqui. Imagina se não tivesse alguém, se não tivesse um Tarcísio, não tivesse um secretário Derrite, alguém com pulso firme no estado de São Paulo, assim. Possivelmente o estado de São Paulo estaria caminhando para virar um Rio de Janeiro. Então, se a gente está conseguindo segurar o crime organizado, é graças à boa gestão do governo. Manda, Kratos. O Rafael Augusto, ele fala assim: Amanda, o que você achou da Manuela Dávila se esquivando da pergunta que o Vilela fez sobre as ameaças que você sofreu? Nossa, tinha até esquecido. Me mandaram esse corte aí. Que assim, na verdade, eu não esperava nada dela, né? Assim como quando minha casa foi invadida, assim como minha casa foi pichada, minha mãe foi amordaçada, assim como eu apanhei, assim, aquele silêncio ensurdecedor das feministas. Então, assim, eu não esperava nada dela. Agora, ela falar que eu merecia e que eu deveria, como que era? Eu deveria pensar no que eu fiz. Eu acho que essa fala diz muito pouco sobre mim, diz quase nada do Roy, diz muito sobre ela e diz muito sobre a hipocrisia da esquerda, que é em relação à mulher, né? Parece que para ela eu não sou mulher, parece que, enfim, para a esquerda o Guto aparentemente não é negro e parece que para a esquerda aparentemente eu não sou mulher, né? Então essa hipocrisia da esquerda é algo que é tão normal e infelizmente eu não espero nada delas, mas só mostra muito da essência dela, da essência da esquerda e do que eles pensam. É que aquilo, né? Já tá claro, né? A gente já pode falar. São tantos e tantos e tantos exemplos, Vilela, aqui, já tá claro
a gente já pode falar com certeza que o movimento negro não se importa com os negros. Ele se importa com o PT. O movimento feminista não se importa com as mulheres. Se importasse com as mulheres, estava se importando com a Amanda. Ele se importa com o PT. Mesma coisa com o movimento LGBT. É isso, é sempre assim. A Manuela Dávila lute como uma garota, feminista, mexeu com todas. Mexeu com todas desde que não seja do MBL. Todas desde que não gostem e não critiquem o Lula. Mexeu com todas desde que não seja uma pessoa que se considera liberal, que se considera conservadora, que se considera cristã. Quando é assim, sofre ataque dos machistas e sofre ataque também do movimento feminista. Então a Amanda deveria ter repensado o que ela fez pra não sofrer ataque. Ué, cadê aquele pessoal que dizia que nunca é culpa da vítima? Que a mulher, pô, não, a culpa não é nunca da mulher, mas quando é a direita fazendo... Eu tenho que pensar. Aí tem que pensar bem, né? Se tivesse em casa, eu não teria sofrendo ataque. Se não fosse parlamentar, se você não se envolvesse com a política, se você não estivesse trabalhando, não estivesse exercendo a sua função de vereadora, de fazer proposição de lei e não entrasse pra política, talvez você não teria sofrendo isso. É uma perseguição política, né? A Manuela Dávila, desculpa cortar, ela deu, quando acabou a eleição de 2024, né, a eleição que a Amanda saiu vencedora, e boa parte da esquerda, sobretudo os identitários, perderam, Maria do Rosário, Boulos, ela disse que acho que a esquerda brasileira não tá conseguindo passar a nossa visão para eles. Essa visão aqui, não vai conseguir nunca. A Miriam Arado, ela fala assim, PCC e Comando Vermelho formado pela esquerda, isso é crime. A esquerda teria formado quadrilhas? Interrogação. Quais são as provas que vocês têm sobre isso? Isso é amplamente noticiado, né? Que o nascimento do Comando Vermelho, ele é oriundo da Falange Vermelha, e isso vai começar justamente nos presídios carioca, né? Isso é amplamente documentado, mas para essa galera nunca tem erro nenhum de esquerda, não tem terrorismo de esquerda, não tem Comando Vermelho, não tem apologia ao crime show, não tem nada. Nunca tem nada. Fala, Kratos. O Pericles, ele fala assim, esse projeto pode se expandir para festas particulares? Se a festa particular tiver dinheiro público, mas não terá porque é festa particular. É isso que eu falo do projeto, né? Todo mundo que critica é porque não leu. Porque quando tem até uma live de uma pessoa, enfim, que foi criticar e no meio do projeto ele, calma, mas se é assim é bom. Né? Então, eu convido todo mundo, e eu convidei, inclusive, até o Uruan pra falar. Eu convidei ele na Câmara, falei, pode vir aqui, me explica por que você acha que a gente deve patrocinar o seu show. Pode trazer o seu MC, qualquer coisa, não tem problema. E ele respondeu como? Não respondeu e não aceitou meu convite. E eu proponho também, todo mundo leia o projeto e critique uma parte do projeto. É que esse tipo de pergunta é exatamente o tipo de pergunta que eu recebi. Assim, é tão bobo porque as pessoas não leem o projeto. Né? Se é uma festa particular não pode ter dinheiro público. Logo, não tem por que existir. Eu trouxe um livro aqui que conta essa história do Comando Vermelho. Comando Vermelho, a história secreta do crime organizado. O autor é o Carlos Amorim. Tem esse livro, tem vários outros livros, tem documentário. É algo que nem a esquerda brasileira nega, né? Sobre como a criação do Comando Vermelho é oriundo da Falange Vermelha e vem sobretudo dos guerrilheiros / terroristas que ficaram presos com esse pessoal. O Alex, ele fala assim, quais são os próximos projetos que vocês pretendem aprovar com relação ao combate ao crime? Meu projeto o principal é o Anti-Escola do Crime, que ele proíbe que membros faccionados, né, ligados a alguma facção criminosa, seja o PCC, que é a maior aqui em São Paulo, seja qualquer outro, esteja na mesma cela com um preso que não é faccionado. Ou seja, se tem uma cela que tem um membro do PCC, não pode ter na mesma cela membros de pessoas que não são de facção. Porque isso que a gente vai criar com esse mecanismo que acontece hoje em dia é a famosa escola do crime. O PCC basicamente tem ali um curso técnico de crime onde ele fica recrutando as pessoas dentro das cadeias, dentro dos presídios, para ter condições melhores, para ter uma cela melhor quando vai ter a sua visita íntima. A gente quer separar membros faccionados de membros não faccionados. Isso com certeza vai ser um ataque gigantesco no crime organizado, que não para de se expandir, e esse é um dos motivos disso acontecer. Tem vários outros projetos também sobre segurança pública, mas esse ano o meu projeto que eu quero aprovar sobre segurança pública é esse. Já aprovei outros no passado também sobre outras temáticas. Cavalões. Vem da volta vida. Não, mas pro pessoal tá rolando lá. O que foi isso daí, o meu anti-Uruan e a CPI de invasão. Então, esse daí foi o Boladin, né? O Boladin é um criminoso, né, que tá preso. E ele tá preso porque ele quase matou a sua ex-companheira, namorada, não sei exatamente. Menor de idade, de 16 anos. Ele quase matou uma pessoa, né, uma mulher, inclusive, e ele tá preso. E aí ele mandou uma cartinha muito fofa pro Uruan,
E o Uruan tá fazendo apologia pra que ele saia, tá, enfim, incentivando, falando, não, cara, você é legal, vem aqui fora, tal. E aí, enfim, o Boladinho é essa pessoa aí e mandou esse recadinho muito fofo pro Uruan, e o Uruan falou, não, vem aqui fora é nós e tal, enfim. E aí é engraçado, né? Porque aí ninguém fala nada. Porque o Uruan defendendo um criminoso que está preso por quase matar a ex-companheira de 16 anos, tá tudo certo. Isso daí é uma coisa que pode acontecer. É isso, liberdade de expressão do Uruan. MC Boladinho, hein? Esse daí você conhece? Esse não, esse é novidade pra mim. Tá Essa é novidade. Aí esse foi o bilhetinho que o Boladinho mandou do presídio pro Uruan, e o Uruan postou e falando assim, não, é nós, meu irmão. Eu tô aqui justamente para convidar você e se sensibiliza com tudo que vem acontecendo no Brasil. Essa música representa não só o Casão, mas como a Débora e todo brasileiro que está passando por esse perrengue que vivemos. Um perrengue que, se não tomarmos cuidado, pode virar um inferno. Escute o novo governo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um grande abraço. Não se esqueça, deixa o like aí, galera, por favor, pra ajudar o pai. E é isso, grande abraço, valeu. Ô Will, você é muito educado, caralho. Manda essa porra desse pessoal dar logo a merda do like. Dá like, desgraça.